Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2022, agora 9 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos retomando a nossa transmissão. A gente começou o Bom Dia Agro, a gente estava com um probleminha ou outro aqui na transmissão, principalmente pelo Instagram. Então, você que está nos acompanhando por aí, sejam bem-vindos de volta. Vamos recomeçar, vamos trazer as informações todas do início, porque aqui é assim, né? Vamos juntos, então vamos juntos, certo? Vamos começar do começo, trazendo aqui a nossa rodada de preços, os nossos primeiros comentários e, claro, o nosso parabéns aos pecuaristas, já que hoje é dia do pecuarista, senhoras e senhores. É isso mesmo. E segundo a nossa produtora aqui, Andressa Simão, e também apaixonada pelo mercado pecuário, hoje a gente vai ter entrevista com o presidente da ACNT, Associação dos Criadores de Nelore no Mato Grosso. E a Andressa já está também tentando trazer mais pecuaristas para falar conosco hoje. Ele é o presidente da ACNT. Aliás, vou pedir para a Andressa confirmar para mim o nome dele, que agora não me vem à memória. Mas ele é um pecuarista super engajado nas causas do setor. Então vamos ter essa presença hoje para comemorar o Dia do Pecuarista. Então, você que está nos acompanhando pelo Bom Dia Agro e que, não sei, acho que não está mais nos acompanhando porque temos ali um problema ainda no Instagram, né? Acho que vamos deixar hoje o Instagram de lado e vamos ter que seguir no nosso... Vamos ver como é que está aqui no YouTube, se a gente está funcionando. Como estamos, Mateuzinho? Estamos no YouTube, estamos no Notícias Agrícolas. Não estamos no Instagram, que não nos permite hoje fazer a transmissão por aqui, tá certo? Então não tem problema, a gente vai sem o Instagram hoje. Vamos no YouTube, vamos na nossa página do Notícias Agrícolas e vamos juntos, né? Vamos onde dá. O importante é fazer a informação chegar adiante. Enfim, eu dizia sobre o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso, completamente engajado. Então, essa entrevista vai chegar nessa sexta-feira para você. E vamos, então, juntos, tá bem? Bom, vamos começar do começo e vamos trazer os nossos preços, o andamento das cotações nas bolsas internacionais. Para a soja, na Bolsa de Chicago, pequena alta de 0,06% para 14 dólares e 71 centos por bushel. O milho, 6 dólares e 5, estável neste momento. O trigo, 7 dólares e 88, tem uma baixa de 0,8%, tá? Para os derivados de soja, alta de 1% no óleo de soja, para 56 dólares 56 cents mais 37 por libra-peso, e o farelo cai 0,9% para valer 398 dólares e 90 cents por tonelada curta, farelo, tá bem? Bolsa de Nova York agora é dia de recuperação para as commodities que ontem caíram agressivamente, inclusive vamos destacar o café, que trabalha abaixo dos 2 dólares por libra-peso. Vamos já entender aí o que dizem os analistas, segundo a apuração da Virgínia Alves. O café, no primeiro contrato, 1 dólar e 95 mais 88 por libra, uma pequena alta de 0,3%. O açúcar sobe também 0,3% para valer 19 centos mais 2 por libra. O algodão, 1,5% de alta para 84 centos mais 97 por libra-peso. No petróleo, o dia de alta, e esse é um movimento que ajuda a puxar as demais commodities. Para o WTI, são 97 dólares e 16 centos por barril, 1,5% de alta. Quando a gente olha para o Brent, a alta é um pouquinho mais forte, 1,7% de ganho. O WTI sobe 1,5%, o Brent 1,7%. 100 dólares e 74 centos por barril. O gás natural hoje cai um pouquinho depois das altas agressivas que registrou nos últimos dias. Nós temos o ouro em queda, a prata em alta, a prata também se recuperando de uma despencada ontem, e o cobre segue recuando nessa sexta-feira, 0,7% de de baixa. O dólar index cai nessa sexta-feira, 0,3% de baixa para 108.052 pontos. A gente tem o dólar index em queda e as commodities em alta, ao contrário do que observamos ontem. Hoje o mercado está mais na defensiva, está mais terminando de digerir as informações importantíssimas que chegaram nesta semana em relação à economia americana. Hoje temos dados da economia chinesa, a gente vai
trazer um pouco desses números também, porque os dados continuam preocupando em torno de uma recessão. A inflação norte-americana chegou acima das expectativas do mercado, e esses dados da China que eu vou trazer para vocês agora são mais dados que preocupam também em torno das questões da economia global e do seu destino, do caminho que a economia vai fazer e, naturalmente, do impacto que isso vai ter sobre o andamento das commodities, o consumo dessas commodities, né? E isso é muito importante da gente monitorar, da gente acompanhar. Então, vamos dar uma olhadinha nessa notícia, ó. Economia da China tem forte desaceleração no segundo trimestre em meio a riscos globais. Vamos ler juntos essa informação. O crescimento econômico da China, segundo informou a Reuters nesta sexta-feira, 15 de julho, desacelerou acentuadamente no segundo trimestre, destacando o colossal impacto sobre a atividade de lockdowns generalizados contra a Covid-19 e apontando para uma pressão persistente nos próximos meses, diante de um cenário global cada vez mais sombrio. Os dados dessa sexta aumentam os temores de uma recessão global, na medida em que as autoridades aumentam as taxas de juros para conter a inflação, ampliando as dificuldades dos consumidores e das empresas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que enfrentam os desafios da guerra da Ucrânia e dos problemas nas cadeias de abastecimento, ok? O PIB cresceu apenas 0,4% em abril na China, entre abril e junho, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados oficiais divulgados hoje. Esse foi o pior desempenho para a segunda maior economia do mundo desde que a série de dados começou em 1992, tá? Excluindo uma contração de 6,7% no primeiro TRI de 2020, devido ao choque inicial da Covid-19. Então, esses dados da economia chinesa em desaceleração, eles somam-se aos dados da economia norte-americana, que trouxeram aquela inflação elevadíssima, no acumulado de 12 meses, 9,1%, a mais alta inflação em 41 anos, e tudo isso trazendo uma preocupação muito agressiva para o mercado, deixando o mercado ainda muito a risco. Ainda assim, a gente vê as commodities tentando respirar um pouco mais aliviadas nessa sexta-feira, tentando garantir esse movimento. A soja já passou para o vermelho, o trigo segue recuando e o ouro também em baixa. As demais estão ali tentando se sustentar. O café tem essas pequenas altas e a gente vai ter que entender que as commodities estão completamente financeirizadas, como a gente vem falando já há bastante tempo aqui no Bom Dia Agro e no Notícias Agrícolas de uma forma geral, né? A gente vem tratando mercado a mercado, ou quando a gente traz as informações aqui no Bom Dia Agro de forma mais amplas, né, de forma mais alinhadas ali, todas elas alinhavadas, melhor dizendo, a gente vai ver que esse movimento segue muito presente, ou seja, é a influência do mercado financeiro muito latente ainda sobre os preços, né? E tudo isso vai se desenhando em fundos, liquidando posições, o café trabalhando abaixo de $2 por libra-peso, o algodão abaixo dos 90 cents. Então, é a influência do financeiro. Nós vamos entrar agora, e entramos, né, nesse meados de julho, a gente entra em temporadas de resultados, então os bancos vão começar, né, os grandes bancos internacionais vão começar a trazer os seus resultados do último trimestre, e a gente começa com números que já não são dos melhores, já é uma preocupação. A gente deve ter mais adiante os dados das varejistas norte-americanas, que devem trazer uma preocupação. Inclusive ontem, quando nós fizemos a análise ali do mercado do algodão com o Peri Passotti Pedro, que é consultor de mercado, né, e head de algodão da StoneX, ele falava justamente sobre isso. Ele falava, ó, a gente tem problemas, né, com a economia, as varejistas vão trazer os seus balanços, a gente tem que ter atenção aos números, principalmente da Walmart e também da Target, porque devem trazer resultados também nada animadores, que vão impactar diretamente nesse mercado de consumo. E para o algodão não vai ser diferente, o algodão é uma das commodities que mais sente agora entre as agrícolas, então tem muita preocupação em relação a isso.
Tem muita preocupação em relação ao mercado de petróleo, que poderia virar algo entre 80 e 85 dólares por barril, caso esses dados vão se intensificando, né, para essas questões todas ligadas à economia global, né, ao mercado de energias, a manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia, que em 9 dias completa 5 meses, também é um ponto de preocupação para os mercados, fora o processo inflacionário, fora a recessão, fora tudo isso que a gente tem visto. Então, tenha em mente que a economia, o mercado financeiro e esses temores vão manter o mercado muito volátil e muito avesso ao risco, tá? Às 9h40 desta edição do Bom Dia Agronegócio, o Matheus Pereira vai estar conosco para a gente falar um pouquinho do mercado de grãos. A gente vai entender como é que estão aí, como é que foi essa última semana. O mercado nesse sobe e desce completamente agressivo, uma semana muito intensa para o mercado, e o que a gente pode esperar daqui em diante? A gente tem a safra americana em andamento, né? A gente tem o clima todo para acontecer lá no Corn Belt, e aí percebam, o que a gente tem nesse momento para todas as commodities é uma divisão de espaço de atenção ali dos agentes do mercado entre financeiro e fundamentos. Isso é líquido certo. Antes da gente falar dos grãos, né, e a gente vai esperar então o Matheus chegar para entrar nessa conversa, vamos dar uma olhadinha nos preços do café, porque, como eu falei, estão ainda trabalhando abaixo dos 2 dólares por libra. Foi um movimento que chamou bastante atenção ontem. O café está ali no olho do furacão, como ontem, inclusive, manchetou a Virgínia Alves, e hoje é um dia de correções técnicas, como o mercado costuma falar, né? Ajustes depois da despencada de ontem. O mercado perdeu forte ontem, e segundo os analistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas, a tendência é de que a volatilidade seja mantida nos preços e que a recuperação para as cotações aconteça apenas no longo prazo. Lembrem-se, o mercado de café, assim como a soja, por exemplo, tem fundamentos completamente importantes e fortes. Que fundamentos são esses? Principalmente os de oferta curta, né? Então, ainda assim, o mercado vai sentir essa pressão, tá? Claro que as baixas em Nova York se resultam também em perdas expressivas para as cotações no mercado brasileiro, mesmo com o dólar em alta. Então, ontem nós tivemos quedas aí de mais de 4% até 8% para os preços do café no mercado físico brasileiro, tá? A gente está falando do tipo 6 bebida dura, bica corrida em Guaxupé, perdendo 4,7% para R$ 1.230 por saca, Poços, queda de 8,8% para R$ 1.240, Patrocínio perdendo 4,8% para R$ 1.200, Varginha, queda de 4,6% para R$ 1.240, Campos Gerais, 4,5% de perda para o tipo 6 bebida dura, valendo R$ 1.285, e Franca, queda de 4,6% para R$ 1.250, tá? Então, o mercado tipo 6 bebida dura. Para o cereja descascado não foi diferente. As perdas foram de 3,8% a 8,2% nas principais praças de comercialização e produção de café. Então, para o cereja descascado, Guaxupé, R$ 1.305, baixa de 4,4%. Poços de Caldas, R$ 1.350. Patrocínio, R$ 1.250. Varginha, 1.300. Campos Gerais, 1.345. Todos eles com baixas de mais de 4%. A exceção é Poços de Caldas, no interior de Minas, aqui pertinho de Valinhos, para R$ 1.350, 8,2% de baixa, tá? Então, apesar do dólar, a gente tem essa pressão muito, muito intensa sobre os futuros do café negociados agora no mercado internacional. Para a Bolsa de Londres, o mercado tem um movimento semelhante de pressão, justamente porque hoje, apesar das commodities, né, enquanto commodities, enquanto matéria-prima, enquanto alimento, terem os seus fundamentos, hoje vistas como ativos, elas têm um cenário onde permite ao especulador, aos fundos, deixarem as suas posições para irem para ativos mais seguros, né? O atual macro cenário dá essa sinalização, portanto, para o mercado. Vamos ver como é que estão as cotações nessa manhã de sexta-feira, na Bolsa de Nova York. Setembro, $1,96 mais 15, dezembro, $1,93 mais 80 por libra-peso, o março, $1,95 mais 45, maio, $1,89 mais 85 por libra, altas que variam de 0,5% a 0,6% nessa sexta-feira, Bolsa de Nova York.
Ontem a Virgínia fez uma matéria bem completa que vale a pena vocês recuperarem sobre esse mercado trabalhando abaixo dos $2, né? Vale a pena vocês recuperarem as análises ali de alguns analistas importantes. A gente tem o analista de mercado da Expo Cacero, Cláudio Castelo Branco Ribeiro Filho. Temos também o Fernando Maximiliano, analista de mercado da StoneX. E temos também o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, além do Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria, tá? E olha só o que diz o Haroldo, tá? Chamando atenção para essa questão dos fundamentos. Além dos fatores externos, o mercado precisa saber como está a maturidade, com maturidade, o tamanho da safra brasileira. Para ele, os investidores migrando para o dólar, uma recuperação mais acentuada nos preços seria possível apenas no longo prazo. O mercado precisa saber disso. Os investidores estão migrando para ter mais segurança, mas se olhar pela perspectiva do café especial, pode haver uma janela de oportunidade para o Brasil, porque a diferença com a Colômbia é menor neste momento. O mercado de café ontem rompeu um nível técnico bastante importante, também segundo informações do Fernando Maximiliano, analista da StoneX. E ali, quando a gente olha para esse rompimento, é difícil a gente dar uma direção para as cotações a partir daquele ponto, porque o cenário neste momento é muito nebuloso, é muito incerto. E diante de tudo isso, a gente vai ter que acompanhar dia após dia, né, um dia depois do outro, para entender efetivamente para onde vão todas as cotações, tá bem? Então, café ali ainda no olho do furacão. Hoje é um dia de ajustes técnicos. Vamos entender como é que fica daqui para frente. Fechado? Vamos passar também ali pelo mercado do açúcar, senhoras e senhores. Aí a gente consegue também trabalhar um pouquinho mais na Bolsa de Nova York. Açúcar, outubro, 19 centes mais 2 por libra-peso, março, 19 centes mais 15, o maio, 18 centes mais 43, julho, 17 centes mais 93, altas que variam de 0,2% a 0,3% nos contratos mais negociados. Para o açúcar é uma situação bastante semelhante, a gente tem um mercado que abre testando leves altas e vai acompanhando o petróleo também, o mercado do açúcar. Tem atenção ainda à safra brasileira, a safra indiana, atenção às origens que vem trazendo açúcar nesse momento, a definição dos mix das usinas, né? Como é que eles vão se dividir ali entre etanol e açúcar diante dos altos preços do petróleo, que vão naturalmente puxar os preços dos combustíveis. Então, tudo isso ali no centro das discussões do mercado do açúcar. E olha só, depois de queda na véspera, o terminal norte-americano também se acomoda em ajustes técnicos. No mais, além do petróleo, continua a atenção dos operadores para a safra lenta 22-23 do centro-sul do Brasil e abaixo do ciclo anterior. Tá? Então, este é o quadro para o mercado do açúcar, que também monitora, segundo o Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado sucroenergético, os impactos na logística indiana em meio a chuvas de monção no país, tá? Esse é um período sempre bastante delicado para o mercado de açúcar, né? E a gente tem essa situação toda sendo, portanto, acompanhada e monitorada. Tá bem? Fechado? É isso, então, que temos para o mercado de café e de açúcar. Bom, vamos dar uma passadinha ali pelo algodão. Por quê? Porque os preços ainda podem ceder um pouco mais, apesar desse ajuste que vocês estão vendo hoje, tá? A gente está falando de um fundo do poço que pode ter alçapão, palavras de Peri Passotti Pedro, head de algodão da StoneX, tem a pressão da recessão, tem a pressão dos lockdowns na China, tem a forma como o algodão é negociado, é comercializado, que o deixa mais exposto ao risco, e isso tudo é sinal de alerta para o produtor brasileiro de algodão. Por quê? Porque o produtor quase não vendeu safra 23 e precisaria começar a fazer algumas estratégias para entender como participar desse mercado sem se ferir muito, já que a demanda está muito ferida e a oferta ela vem um pouco menor, principalmente dos Estados Unidos, que tem a sua safra ali no Texas sendo dizimada por uma seca muito forte, mas isso tem sido insuficiente para lutar contra esses temores da recessão e essas preocupações econômicas e geopolíticas, tá? Então, a gente tem esse quadro para o mercado de algodão. Por isso, se você está aqui no Brasil produzindo algodão,
faça as suas estratégias de comercialização, faça seus seguros de baixa, suas proteções de baixa. Ah, Carlinha, mas custa. Realmente custa, né? Nem relógio não trabalha de graça. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar isso no custo, tá? Na gestão. Quanto é que custa para fazer suas operações de comercialização? Isso é completamente importante para que você vá bem alinhado e não se exponha tanto ao risco, ok? Vamos dar uma olhadinha na movimentação dessa sexta-feira, portanto, para a Bolsa de Nova York. A gente tem preços subindo mais de 1% nos principais contratos. O outubro tem 92 centos mais 65 por libra-peso. O dezembro, 84 centos mais 80, sobe 1,3%. O março, 81 centos mais 23. E o maio, apesar da alta, ainda segue trabalhando abaixo dos 80 centos de dólar por libra-peso, ok? Acompanhando, então, vamos seguindo por aqui e vamos de olho tentando entender para onde vai esse mercado do algodão. Há espaço, como eu falei, para que as quedas continuem, tá? Ontem o Peri fez essa análise aqui, aliás, uma entrevista excelente, vale a pena você recuperar, inclusive. Vou deixar para você aqui nos... o Nierley, né? A transmissão no Instagram não segura e cai. É isso mesmo. A gente está com esse probleminha hoje no Instagram, não foi para frente a transmissão, não conseguimos segurar realmente. É um problema do Instagram, é um bug do Instagram. Então vamos juntos aqui pelo YouTube e acho que estamos pelo Facebook também, e pela home do Notas Agrícolas, pela nossa página inicial, tá? Vou te deixar aqui com o caminho para a entrevista do Peri Passotti Pedro, tá? Um dos mais experientes analistas do mercado de algodão do Brasil. No Vídeos Algodão, vai procurar então pelo Peri Passotti Pedro Stonex, ok? Fechado? Vamos juntos. Bom, falamos então das soft commodities. Eu quero trazer mais algumas notícias que são importantes ainda, antes da gente começar a falar do mercado de grãos, né? Só esperar meu parceiro Matheus Pereira chegar para essa conversa. Aí vamos desdobrar soja, vamos desdobrar milho. Algumas informações importantes. O Banco Central da Argentina mudou a estratégia de juros em meio a uma inflação crescente, tentando ali também acalmar os ânimos da sua população, né? Enquanto isso, os agricultores argentinos fizeram uma manifestação. Nós demos uma notícia aqui em Notícias Agrícolas ontem, no Bom Dia Agro, bem cedinho. Falamos sobre isso, né? Sobre essas manifestações dos agricultores argentinos, pedindo por mais condições de trabalho, né? Não tem a menor condição de seguir produzindo na Argentina, com falta de diesel, falta de insumos, retenções lá em cima, é uma lazarência. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter manifestação, união, a classe produtora está na rua. A gente tem visto isso acontecer muito forte na Europa, parece que a Argentina também tem muita manifestação da classe produtiva, e a gente vai acompanhando. Então, a Argentina tentando ali, né, se ajeitar, ao passo em que vai tocando a sua safra, principalmente a sua safra de trigo nesse momento, e outras culturas de inverno, bem como vai tentando também se ajustar a essa questão da falta de insumos, da falta de óleo diesel e da falta de viabilidade para sua atividade, tá? Outros protestos também que se espalharam foram no Sri Lanka, né? A política agrícola colapsou no Sri Lanka nessa semana, né, com o governo do país tornar a produção agrícola do Sri Lanka 100% orgânica, né, banir o uso de agroquímicos. Foi uma loucura só, os produtores invadindo a casa do presidente do Sri Lanka. Então, as manifestações de produtores rurais, elas têm acontecido em várias partes do globo, tá? Europa tem muitos países acontecendo, agora Argentina, Sri Lanka, e vamos para cima, tá? A gente vai continuar monitorando tudo isso, porque todas essas manifestações, elas têm razão de ser, tá? Elas têm razão de ser, isso é o mais importante. Bom, senhoras e senhores, estamos com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já conosco nesta manhã de sexta-feira, para a gente falar do mercado de grãos, que foi uma loucura
esta semana, não é isso? Matheus, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente. Primeiramente, me desculpe o pequeno atraso, pessoal. De fato, a semana inteira foi uma loucura. Sexta-feira já não começou diferente. Temos aí mercados extremamente reativos, né? Não vou dizer eufóricos, que talvez a euforia ela traz um sinônimo de alegria, mas o que a gente está vendo hoje é mais uma completa reatividade, né, a tudo que acontece hoje e vem acontecendo ao longo das últimas semanas, né, com o mercado agrícola, não só aqui dentro do Brasil, lá fora também. E estava discutindo aqui, Carlos, antes de entrar, esses protestos acontecendo por todo o planeta, né? Acredito que a maneira mais fácil e mais clara de exercer a democracia é podendo se expressar da maneira que deve, da maneira que se sente. Se de fato há insatisfação, os protestos eles têm que ser cada vez mais incentivados, né? A gente vê em países sucateados aí, eu que estive na Argentina em janeiro desse ano, fazendo um tour de safra, vendo qual seria a dimensão da quebra na América do Sul, né? Não só na Argentina, visitei também toda a região centro-sul brasileira, né, para ver o quão catastrófico estava aquela quebra de produção de soja lá no começo, né? Eu vim aqui até falar com isso sobre o resultado desse tour de safra com vocês aqui em exclusiva. Sim. E já no começo do ano, né, a gente via muita insatisfação de produtores rurais na Argentina, produtores que vinham cada vez mais sucateados, né, por a falta de segurança política, a segurança econômica, a incerteza sobre inflação. E por incrível que pareça, Carla, já naquele momento, né, que já se vivia na Argentina uma crise, né, inflacionária, naquele período já a inflação argentina já subia 6, 7, 8% ao mês. Atualmente a gente tem um cenário ainda pior, né, do que observado em janeiro, né? No meio da semana passada teve apenas um dia que a inflação estimada na Argentina em apenas um dia subiu 20%. Então, de fato, o cenário se intensificou e já em janeiro os produtores rurais usavam do que tinham na mão para se conter da inflação, que era basicamente segurar a soja na mão. Tá? Segurando a soja na mão seria um ativo, né, não de protesto, mas de segurança produtiva para equilibrar a inflação, pois o grande problema inflacionário na Argentina ele vem de uma desvalorização cambial, né, incontrolável. Infelizmente, lá, o governo peronista que rege a Argentina hoje não tem domínio algum sobre política monetária para tentar controlar a inflação argentina. E a maneira que os produtores rurais estavam usando é não fazer vendas de grão, estocar o máximo que pode, só vender da mão para a boca. Precisou de capital, faz vendas. Pois o preço da soja internacional ele pode estar estagnado nos últimos dias, sim. Só que os preços em pesos por tonelada, em pesos por saca na Argentina, ele vem acompanhando essa inflação decorrência da desvalorização cambial. Deus nos ajude que não chegamos a um ponto da lastimável economia argentina, como observei no começo deste ano, como já vem observando, né, nas últimas 2 décadas. Tivemos aí um governo de direita que tentou trazer tração econômica para a Argentina, porém Sim. não teve apoio parlamentar. Mas é isso, só queria trazer essa breve início ali, falando, enfim, escutei, acabei me empolgando mais do que devia. Imagina, a sua empolgação é muito bem-vinda. Eu acho que a gente tem que trazer essas situações para o debate, Matheus, porque por mais que isso pareça distante da nossa realidade, não, isso não chega até nós, não, isso é um reflexo do que está acontecendo no nosso dia a dia. Só que lá a situação está tão intensificada que a combustão social é inevitável. E o que eu percebo, e na verdade eu escrevi essa matéria, tão logo, eu falei isso ontem no Bom Dia Agro, tão logo o Alberto Fernandes foi eleito com a sua vice Cristina Kirchner, que destruiu o agronegócio argentino, os pecuaristas ficaram numa maré de azar, né? Foi uma coisa terrível. E a Cristina Kirchner destruiu o agronegócio argentino. Então, logo o Alberto Fernandes foi eleito, a gente deu essa notícia aqui, do que o agronegócio argentino poderia viver sob esse governo. E as coisas vieram se confirmando. E pior, elas se chocaram com a pandemia, com a recessão, com todo esse quadro completamente desorganizado geopoliticamente falando no mundo. Então, quer dizer,
essas políticas, esses governos, essas economias fragilizadas, elas iam sentir mais agressivamente. E agora elas estão se levantando e falando: aqui não, né? Aqui você não se cria. E eu acho que isso precisa estar no debate, ainda mais se você foi lá, viu, conferiu em loco. A gente estava conversando com uma colega aqui que esteve na Argentina agora com com itens que a Argentina produz, azeite, vinho, vai num supermercado grande de rede, tem um supermercado, um vinho, dá um espaço na prateleira, tem 2, 3, um azeite, dá um espaço 2, 3. Na Argentina, que é, né, foi já uma potência agrícola, quer dizer, até onde a gente vai desmerecer a vocação de países como a Argentina, e tomara que a gente não chegue nessa realidade no Brasil, né? Cara, e a gente vê assim, o quão danoso, né, esse tipo de governo de esquerdista ao agronegócio, né, na Argentina. E a Argentina já possui mais de década, né, que não apresenta um crescimento expressivo de área, nem de soja nem de milho. Ah, mas não existe área suficiente para crescimento enfim, de produção na Argentina. Existe sim, só que infelizmente o produtor ele não consegue, né, ter o suporte financeiro, o suporte econômico suficiente do governo. Ele não consegue ter linhas subsidiadas para, enfim, topar, né, fazer esses investimentos em áreas de fronteira agrícola. A Argentina possui, sim, áreas de fronteira agrícola no entorno de 6 a 8 milhões de hectares de crescimento, hectares que não são explorados como deviam ser, né? Hectares ali são áreas ali em processo de degradação, áreas ali muito próximas daquelas regiões desérticas, né, onde com a agricultura elas podem se tornar rentáveis e, infelizmente, o produtor argentino não possui incentivo algum em realmente explorar nessas riquezas ocultas dentro do próprio país por falta de segurança econômica, por falta de incentivos do governo, que não conseguem lidar nem com as próprias contas, né? Quem dirá abrir, enfim, linhas de financiamento para incentivo ao setor agrícola, como aqui no Brasil a gente tem. Então, damos graças a Deus, realmente, a essa coesão que o nosso agro tem, né, dentro do nosso parlamento, junto com o nosso governo, e que continue assim, cara. E é importante que continue assim, porque as ameaças estão aí, né, Matheus? A gente viu o Maurício Macri ser eleito na Argentina, uma das primeiras ações que tomou foi de começar aquela baixa gradual das retenções, e logo a gente teve uma mudança, as retenções foram elevadas, a competitividade da Argentina foi jogada na lama, quer dizer, a gente já sabe que não dá muito certo. Exatamente, cara. Vamos Não é acreditar, Matheus Pereira. Não é uma história assim que a gente precisa trazer muitos dados para mostrar o que está acontecendo. Não. Os resultados por si só, atualmente, de onde o Brasil está, né? Apesar de uma fragilidade sanitária que a gente sofreu com o Covid, né? A gente está economicamente muito sólido. A gente viu sim o governo se empenhando o máximo que pôde para segurar os alicerces econômicos do Brasil, né? Durante esses 2 últimos anos. E quando a gente compara com os nossos vizinhos, é notável, assim, é visível o quão discrepante hoje a nossa economia está desses demais aí, tomados, né, por governos de esquerda. Então, de fato, é muito importante a gente ressaltar cada vez mais essa conversa, né, esse bate-papo sobre o que um governo de esquerda pode trazer para um país, né? E os exemplos estão muito claros, muito fáceis de serem dados, cara. Vão acreditar, meu amigo. Agora vamos falar de soja, vamos falar de milho, porque que semana, hein, Matheus Pereira? Que semana. A gente teve não só um sobe e desce muito frequente dos preços, mas as altas e as baixas se mostrando também muito intensas, muito agressivas. A gente está num momento completamente dominado pelo mercado financeiro entre as commodities agrícolas, ou essa agressividade do sobe e desce também é reflexo dos fundamentos? Olha, Carla, até falei para a clientela hoje de manhã, né? A gente tem um relatório introdutório do dia, né? Que ele é publicado entre 5h30 da manhã e 6h10. Apenas um relatório para direcionar a clientela sobre o dia a dia, né? O que eles podem observar no dia a dia, o que deve ser feito ou não, se deve ficar ativo ou não no mercado. Eu até citei, né, a grande diferença entre direcionais fundamentais e direcionais especulativos.
Hoje a gente tem dois grandes componentes do mercado agrícola mundial que, na somatória, né, na composição de preços, né, na equação de formação de preço da soja e do milho no planeta, esses dois fatores são os que mais pesam. O primeiro deles, fator fundamental, tanto para a soja quanto para o milho, é o desenvolvimento das safras no hemisfério norte, em especial nos Estados Unidos, na América do Norte, que é aí o maior produtor tanto de soja como de milho, hoje no hemisfério norte, né, que safra em vigência. Então esse é o fator fundamental que dá essa direção de longo prazo, médio e longo prazo, para a soja e para o milho. Porém, não é o fator que gera mais reação no atual momento. O fator que gera mais reação no atual momento, de fato, é o conflito no leste europeu, é a guerra, esse embate entre Rússia e Ucrânia, né, que formou um triângulo ali comercial junto com a Turquia, que se predispôs a intermediar as negociações, né, em solo pacífico. Então a gente tem esse fator fundamental, clima, nos Estados Unidos, que tem dado ali a direção do transatlântico chamado mercado agrícola, porém no meio do caminho a gente tem essas icebergs, né, que a gente precisa trazer ali desvios, né, chamado guerra do leste europeu. Então esses dois fatores é o que tem mais colocado a nossa atenção depositada hoje, cara. Que Mateus, deve ser a mesma coisa. Pois não. Não, só ia dizer que deve ser a mesma coisa para as próximas semanas, perdão. Era isso que eu queria entender. Então a gente tem ainda um espaço de vida útil para esse movimento. Sim, com toda certeza. Especialmente falando primeiro desse fator fundamental, né? A gente está vivendo agora, no mês de julho, é quando a grande maioria da safra de milho norte-americano transita de estágios fenológicos vegetativos, entra em pendoamento e passa para reprodução. E milho nos Estados Unidos é milho no Brasil, pessoal. Não existe, enfim, uma discrepância do como se comporta o milho nos Estados Unidos, sob condições climáticas ideais ou não, do que aqui no Brasil. Então a gente sabe que a transição de estádios fenológicos, né, tanto para a soja quanto para o milho, ele é um período muito sensível da cultura para definir teto produtivo. Então, se o milho, quando ele está transitando de vegetativo para reprodutivo, né, em estágio de pendoamento, se tem noites mais frias, se possui umidade adequada no solo, umidade, né, de água disponível no solo o suficiente para permanecer sob bom desenvolvimento, não entrar em estresse hídrico, o milho, depois de pendoado, ele já garante um teto produtivo máximo. Não quer dizer que ele vá produzir tudo que pode, só que ele já garante que o teto está elevado. O que vai determinar realmente a capacidade de peso do grão, enchimento de grão, vai ser o clima pós-pendoamento, durante reprodução. Então, esse mês de julho, Carla, é quando a grande maioria do milho plantado nos Estados Unidos transita desses estágios fenológicos. Então, o que a gente diz? O mercado, nesse atual momento, ele deposita mais atenção para o milho e qualidade de lavouras norte-americanas, pois é quando existe mais sensibilidade das culturas em campo nos Estados Unidos do milho. Então, o mês de julho é um mês extremamente importante para o milho norte-americano, define teto produtivo, teto e piso, né? A gente define aí esse patamar de teto e piso, quanto pode ser a produção máxima, quanto pode ser a produção mínima. Passado disso, mesmo com intempéries severas ou clima ideal, a gente ou alcança o mínimo ou alcança o máximo, ou fica no meio termo. A gente vai determinar de agora em diante. E o mês de agosto, Carla, é quando a soja passa, por sua maioria, nos Estados Unidos, nesses estágios, transitando de vegetativo para reprodutivo. Só que a soja, no caso, não passa por pendoamento, né? Ela passa por florescimento. Então, a soja sai de vegetativo, entra em florescimento, passa por produtivo, define teto, piso produtivo. Então, o mês de julho, extremamente importante, clima para os Estados Unidos para as culturas do milho. Mês de agosto, extremamente importante para as culturas da soja. Então, esse vai ser o grande direcional desses próximos 45 dias, até o finalzinho de agosto, onde a gente vai definir a capacidade produtiva da safra norte-americana. Então, esse transatlântico, como eu já disse, ele tem uma direção que está sofrendo mudanças sobre o clima. Será que ele vai, de fato, continuar com esse suporte altista, né, criado ao longo do primeiro semestre por problemas de safra aqui na América do Sul, ou se ele vai realmente derivar e começar a caminhar para um caminho de quedas, né, diante de um potencial produtivo elevado nos Estados Unidos. Então, esse é o grande direcional, cara.
Matheus, como é que fica a demanda do outro lado? A gente está pensando na oferta e vamos ter que entender como é que vai ser julho para o milho, agosto para a soja. Enquanto isso, a demanda te traz alguma preocupação por conta desses temores de recessão, novos lockdowns tendo que acontecer na China? Como é que você está vendo o consumo de grãos nesse atual macro cenário que se desenha bastante preocupante? Olha, cara, demanda para soja em específico, não é segredo para ninguém que a China está mais comedida, né? Já vinha mais comedida por uma quebra de safra agressiva aqui na América do Sul, né? A gente não teve a capacidade de exportação mantida como a gente observou no ano passado para agora, 2022, por falta realmente de produto a ser embarcado, né? A gente perdeu mais de 23 milhões de toneladas só no Brasil em relação à expectativa inicial para o resultado final, né? Uma quebra muito grande. Então, a China desacelerou realmente a campanha de compras, né, depositando ali a intenção dessas compras para o eventual safra norte-americana. No meio do caminho, a gente teve ali a volta dos lockdowns chineses, né, que desacelerou ainda mais o consumo. Então, a China, de fato, para a soja, ela está mais comedida. A expectativa é que ela volte com mais agressividade agora no segundo semestre, porque a cobertura de compras chinesas ela não está tão saudável. Para julho e início de agosto, sim, ela já possui praticamente toda a demanda já adicionada, não precisa fazer novas aquisições. Porém, para a segunda metade de agosto e setembro, realmente vai ser o grande mês onde a China deve voltar com mais agressividade às compras por falta de cobertura. O que ela tem importado hoje disponível em porto não é o suficiente para ela segurar até meados de agosto. Então, a China vai se manter um pouquinho mais lenta no curto prazo, deve voltar com mais agressividade ali em meados de agosto, em setembro. Para o lado do milho, cara, a gente tem ali a retórica de leste europeu, né? O leste europeu, essa guerra, esse conflito, impediu muita logística de distribuição do cereal, tanto russo quanto ucraniano, para o planeta. Grande parte dos compradores desse cereal na Rússia e na Ucrânia sobrecarregaram e trouxeram essa demanda para aqui, para o Ocidente, trouxeram aqui para nós nas Américas, né? Tanto na América do Norte quanto na América do Sul, acabou sobrecarregando o nosso mercado. Então, enquanto esse conflito permanecer, né, a gente vai ter sim essa sustentação, esse suporte, né, aos preços de cereais aqui nas Américas, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui na América do Sul. Grande fator agora a recessão, cara. A recessão, no primeiro momento, se ela for de fato confirmada, né, os sinais estão muito claros. A gente deve ter já uma desaceleração econômica norte-americana nesse próximo trimestre. Eventualmente, vamos observar se aqui no Brasil a gente também deve ter uma desaceleração econômica. É muito provável que sim, influência do planeta, não por conta de incompetência da nossa economia. A gente está sofrendo reflexos externos, não internamente. Então, a recessão, num primeiro momento, ela traz um viés de queda a todas as commodities? Sim, tá, cara? Ela traz, no primeiro momento, uma redução de preço de todas as commodities, por expectativas, né, de grandes especuladores de que o consumo seja reduzido, tá bom? Porém, cara, num segundo momento, né, passada a euforia pós-confirmação de recessões, a gente tem cada vez mais, né, esses especuladores alocando capitais em commodities agrícolas, porque mesmo sob recessão, a gente tem ainda a manutenção de um consumo por alimentos. Na cadeia de consumo, o último bem a ser cortado sobre um cenário de redução de renda vai ser a alimentação. Então, não estou dizendo que ela não vai desacelerar, ela desacelera. Só que antes de desacelerar a alimentação, com o gasto por alimentação, a gente vai ter a redução de bens duráveis, não duráveis, vamos ter redução de bens de consumo de valor agregado, enfim. Então, a última cadeia vai ser, de fato, as commodities agrícolas. E percebendo, né, esse fator, em momentos passados, quando sofremos, né, recessões no planeta, a gente teve uma alocação de investimentos especulativos em commodities agrícolas. Tá? Então, commodities agrícolas acaba virando um recuo, né, um refúgio a especuladores que querem alocar o capital em fontes seguras, né, para evitar danos maiores sobre uma eventual recessão. Então, no primeiro momento, tudo cai, tudo realmente sofre esse baixismo. No segundo momento,
a gente tem cada vez mais a migração desses recursos de investidores para commodities agrícolas e o Brasil, e a soja e o milho não deve ser diferente. Então, a gente está nessas definições, né? Responder quando a China volta, precisamos de resposta de se o leste europeu manter ou não o conflito, e claro, quando essa recessão chegará. Sim. Matheus, isso está chegando à formação do preço tanto da soja quanto do milho no Brasil, inevitavelmente, porque as baixas são fortes no mercado internacional, mas a gente tem a questão, lógico, cambial, o dólar 5 acima de 5,40 vai ser um colchão para a formação dos preços, tanto da soja quanto do milho. O produtor tem percebido isso e absorvido essa informação, ou diante dessas baixas muito fortes que vão resultar em indicativos menores aqui no nosso mercado, isso faz com que o produtor ficasse ainda mais recuado e evitasse novos negócios. Como é que foram esses últimos dias ou essas últimas semanas para negócios aqui no Brasil, pensando tanto no restante da safra velha quanto nos negócios com a safra nova? Carla, o volume de negócios aí das últimos 10 dias, por se dizer, que é quando começou a ter mais intensidade nessas quedas, foi volumes mais comedidos, né? Não por parte da intenção de venda do produtor, mas por parte da incapacidade de formular preço do comprador hoje no país, né? O exportador está mais comedido. Para a soja, para o milho, a gente tem vivido, né, uma campanha de exportação agressiva em ascendência. Nosso milho é o milho mais barato disponível hoje no planeta. Tá? Contabilizando frete, claro, frete para países da Europa, para países do norte da África, até alguns países do sudoeste asiático, o nosso grão disponível é o mais barato do planeta. Então, a incapacidade da formulação de preço ela tem limitado o volume de negócio. Porém, cara, a gente está num período, né, esse julho e agosto, é um período que o produtor, a classe produtiva, ela tem muita despesa. Que é o período aí de conclusão de colheita da segunda safra brasileira, é o período de início já dos preparativos, né, para uma nova safra de verão, que passado agosto ali a gente já começa a receber já na primeira quinzena, né, de setembro os trabalhos de campo no Paraná, trabalho de campo no Mato Grosso, por conta da liberação do vazio, né, que é dia 10 no Paraná, dia 15 no Mato Grosso. Então a gente, no dia 25, se eu não estou enganado, em Goiás, de setembro. Então, é um período que o produtor ele precisa de muita despesa, né? Ele precisa de muito de desembolso. Então, o produtor ele está se vendo, né? Ele se vê meio acuado em tentar realmente realizar negócio, incapacidade de formulação de preço, prazos estendidos de pagamento e com necessidade financeira. Então, ele pega ali numa sinuca de bico, ele não sabe realmente o que fazer e, na dúvida, a gente viu muito isso acontecer, né? De realmente os produtores executarem as vendas para pagamentos mais alongados por necessidade de caixa. Mas nesse cenário, Carla, eu sei que é uma sinuca complicada de ser resolvida, né? Precisa de dinheiro, a gente não tem o que fazer, tem soja disponível, enfim, tem grão disponível, a gente tem que fazer levantamento de caixa. Neste caso, a gente tem instruído a nossa clientela a criar proteções financeiras, né? Via bolsa, via aqui no próprio Brasil, não precisa ir lá fora, né? A gente vê uma crescente retórica de que no Brasil não existe liquidez para o mercado financeiro. Existe sim, e muita. Na verdade, sim, não falta liquidez. Agora, o método que é criado essa liquidez é um método não tradicional do mercado, né? Não envolve um comprador puro, de um vendedor puro, existem mecanismos financeiros para geração de liquidez. Então, o que a gente tem instruído, de fato, precisou de caixa, não tem saída. Vamos fazer vendas, aqueles que ainda não fizeram, e quando faz a venda, a gente constrói, né, essas proteções de que se o mercado reage com mais agressividade, a gente continua participando do mercado. A gente está fazendo muito isso, não só soja, mas principalmente o milho. O milho está em plena colheita, o produtor não sabe se estoca, se coloca aquele milho desovado, se, enfim, se põe num silobag, ou se faz a venda imediata. O preço do milho caiu muito, o milho disponível, né? Nos últimos 10, 15 dias, caiu quase R$10 de média Brasil, um pouco mais do que isso, talvez. Então, a gente tem feito muita operação de precisa vender milho, vende. Talvez o custo que o produtor iria gastar com estocagem desse grão, a gente vai
e faz a aquisição de um seguro, né, financeiro, onde ele carrega esse milho no papel, em vez de carregar ele no físico, né, por mais 6, 8, 9, 10 meses. Então é a única saída atual, cara. É interessante porque a gente a gente fala muito sobre isso aqui, né, Matheus? Eu acho que todas as entrevistas que eu fiz contigo, dessa necessidade que o produtor tem de criar essas proteções financeiras, né? Essas operações estruturadas de venda. Porque ao lado de tudo isso, a gente vê custos de produção para a próxima safra ainda muito elevados, mas preços que se formam para a safra 22-23 ainda interessantes. E para o milho safrinha também, não só para essa colheita que está sendo feita agora, mas para o milho safrinha 23. A própria Pátria já teve aqui com o Cristiano Palavra, trazendo essas possibilidades, oportunidades todas que o mercado de milho tem oferecido. Quer dizer, para o produtor, então, vamos entender, a gente tem um cenário que pode ser bastante favorável, deve ser bastante favorável, mas que vai precisar de planejamento e estrutura comercial. Exatamente, cara. A gente tem que alinhar agora a necessidade do produtor, como eu já disse, eu sou produtor, filho, criado na roça, eu sei muito bem que precisou de capital, a gente tem que levantar. E nessa época do ano, nessa altura do campeonato, é uma fase onde o produtor ele precisa de muito capital para pagar investimento, custeio, nova safra. Então a gente tem que alinhar essa visão de alta do mercado com a necessidade de cada caso. Então, por isso que a gente deve estudar cada caso específico. Talvez eu traga esses cenários aqui de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas cada caso é um caso. Muitas das vezes o produtor ele, talvez não precise de capital agora, consegue segurar mais 45, 60 dias. Por isso que a gente tem sempre que estudar casos particulares, não ser generalista como um todo. Matheus, como é que está o seu levantamento para a comercialização de soja 21-22? A pergunta é do pessoal da Suinocultura e Macau. Bom dia, qual o volume de soja 2021-22 já comercializado? Brasil? Brasil. Olha, Brasil hoje a gente tem em torno de 75% da safra de soja comercializada. A gente teria ali 25% da safra ainda em mãos, né, o que daria algo em torno de 30 a 35 milhões de toneladas ainda estocadas na mão do produtor rural. Uma oferta disponível atrativa para compradores internacionais, né, que, como eu já disse, a China está pouco comprada para partir de agosto e também setembro. Então, quando a China, enfim, visualiza, né, todo esse estoque ainda disponível na mão do produtor rural aqui no Brasil e com a soja barata que temos, a gente vai virar assim um canal de concentração dessas compras chinesas na retomada chinesa do mercado aqui nas Américas, né? Então, a gente tem em torno de 25% da safra para ser comercializada ainda, que são ali quase 30 milhões de toneladas ainda estocadas, cara. Desculpa, Matheus, bem no momento de você dar o volume em milhões de toneladas, cortou um pouquinho. Você falava em 25%, quanto? Que são quase 30 milhões de toneladas. Quase 30 milhões, certo. Matheus, quanto é que a gente já tem? A gente está com a nossa comercialização de safrinha ainda um pouco mais lenta também e atrasada em relação a anos anteriores, e isso também pode ganhar um pouco mais de ritmo aí nas próximas semanas? Toda certeza. O produtor ele tá vendo os preços caírem com agressividade, tem essas contas a serem feitas, a gente deve sim ter volume de vendas por necessidade, né? Essa época do ano, cara, com o avanço de colheita, não são todos, mas existem produtores que não possuem capacidade de armazenagem, preferem fazer vendas realmente da colheita para enfim, para o canal de vendas que existe, né? Seja trading, seja indústria, seja cerealista. Porém, a gente está vendo um recuo muito grande dos produtores em geral em avançar com a agressividade das vendas do milho. O produtor hoje está mais suscetível a vender ou enfim, a desovar a soja que estava no passado do que colocar o milho no mercado atualmente. Então a gente vai ter esse volume de vendas por parte do produtor, especialmente daqueles que ou optam por decisão própria ou não possuem estrutura de armazenagem desse milho entrando no mercado. Passou essa entrada do milho desses produtores que decidiram, por questões operacionais, fazerem as vendas da colheita para o mercado,
a gente vai ter um volume mais retraído dessas vendas. Então a gente estima que os produtores esse ano serão mais comedidos nessas vendas do milho de segunda safra aqui no Brasil, Carla, que é um ponto de sustentação a preços aí ao longo desse segundo semestre. Excelente. Bom para a gente ter atenção. Para finalizar, meu amigo, negócios para a safra 22-23 de soja, como é que estão e como é que deveriam estar? Carlos, o negócio 22-23 de soja ainda é muito lento, tá? A gente tem em torno, média Brasil, em torno de 20% da safra comercializada por ano que vem, né? Bem abaixo da média. Média aí, Brasil, nessa época do ano, a gente estaria já mais de 30% comercializado. Ano passado a gente teve uma comercialização mais agressiva do que a média, né? No Brasil como um todo, chegamos aí nessa época do ano com quase 35% comercializado. Então a gente está muito lento, tá? E a consequência dessa lentidão, consequência não, mas o motivo dessa lentidão nas vendas é que nos últimos 45, 60 dias era quando sazonalmente o produtor acelerava essas vendas 23. Não 23, acelerava essas vendas safra nova, né? 23, a safra nova agora é 23, mas o ano passado, nessa época do ano, a safra nova seria agora 22. Então, as vendas seriam aceleradas justamente nesse período de transição do semestre. Começaria ali no começo de junho, viria até meados de julho, quando o produtor estaria no mercado procurando fazer essas travas 23. Nessa época do ano coincidiu justamente com a queda acentuada dos preços da soja, não só disponível, mas também 23. Então a gente tem volumes de venda bem lentos no Brasil para 2023, pessoal. Eita. Vamos acompanhar, né, Matheus Pereira? Porque ainda tem muita emoção pela frente e é sempre bom ter você com a gente para ajudar a esclarecer momentos como esse. Você e todo o time da Pátria, sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez por estar conosco para a gente encerrar essa semana com chave de ouro. Obrigada. Eu que agradeço, Carla. Um grande abraço a ti, um grande abraço a todos que nos assistem. E, ó, pessoal, deixo sempre a minha bandeira muito estiada aqui, tá? Só para dizer que num momento como a gente vive como hoje, pós-pandemia, recessão, crise eleitoral, a gente precisa de muita ordem e progresso. É isso que eu desejo a todos vocês nessa sexta-feira, pessoal. Um grande abraço para ti, Carla, novamente, para todos que nos assistem. Até logo. Arrasou! E não é à toa que chama Pátria Agronegócio, né, Matheus? É isso. Com muito orgulho Gente, no peito. É isso. Gente, procurem o Matheus, o Cristiano Palavra, o Ronald, todo o time da Pátria para fazer esse planejamento comercial, essas operações bem pensadas para você diminuir a sua exposição ao risco. O objetivo do Bom Dia Agro é te dar esse caminho. Procure um profissional de confiança, como é o caso do time da Pátria, para fazer esse planejamento comercial, né, Matheus? Exato, Carla. Deixando, até aprofundando o recado, quem quiser nos procure no nosso Instagram, patria.agronegócios. Vai lá, nos segue, nos chame no privado. Quer que a gente discuta mais sua realidade? Nos chame agora por lá, tá bom? Eu, Cristiano e o Ronald somos os consultores de frente da Pátria, só que a gente tem uma equipe aqui de mais de 12 pessoas aqui dentro, alimentando, nos fornecendo informações, ajudando o controle de cliente, fazendo atendimento dessas pessoas novas que chegam por aqui. Então, quer nos procurar? Primeiro canal, vai no Instagram. Não tem Instagram? Vai no nosso website, patria.agr.br, www.patria.agr.br. Lá na primeira página já tem uma caixinha ali para você fazer um cadastro, receber um contato nosso. Então, você que está nos assistindo, está preocupado com o mercado, soja, milho, boi gordo, trigo, algodão, nos procure lá para a gente poder, enfim, trazer uma luz no fim do túnel, né? Trazer uma eventual solução. A gente aqui não tem bola de cristal, não mexemos com mágica no mercado, a gente trabalha só com ferramentas que hoje são pouco divulgadas no mercado brasileiro, apesar dessa longa existência, que que esse mercado agrícola existe. Muito antes da soja chegar no Brasil, já existia o mercado financeiro da soja. Então, o que a gente faz é só descomplicar e orientar a clientela nossa em como usar e quando usar essas ferramentas. Sucesso, meu amigo. Bom final de semana para você. Manda um beijão e um abraço enorme para todo o time da Pátria e a gente segue se falando. Obrigada, Matheus. Beijão para ti, Carla. Beijo, até mais. Tchau.
Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Por que esse menino está sempre aqui? Porque é isso que ele falou, precisamos descomplicar. Mercado da soja é completamente volátil ainda, mercado do milho também vai dar bastante trabalho, mas o recado importante para o produtor brasileiro é justamente esse, aqui no Bom Dia Agro. Você ainda tem oportunidades muito boas para comercializar sua soja 21, 22, cerca de 25% ainda a ser comercializado nos cálculos da Pátria, cerca de 30 milhões de toneladas. Temos bons negócios sendo efetivados para a safra 22, 23. Basta você entender como participar desse mercado. Para o milho safrinha que está sendo colhido agora e para o milho safrinha 23, também tem bom cenário pela frente. É preciso gestão, planejamento, estratégia comercial, tá certo? Senhoras e senhores, 10 horas, 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio, te desejando um excelente final de semana, um excelente restante de sexta-feira. Tá só começando a sexta-feira e a nossa programação por aqui para que vocês sejam todos sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Aproveita o final de semana para votar na tua história preferida do Prêmio Melhor História de um Agricultor. São os últimos dias de votação, a gente vai conhecer os 5 vencedores. Os 5 finalistas já estão ali para você votar. Os 5 vencedores, né, de primeiro a quinto lugares, conheceremos no dia 29 de julho, no nosso evento presencial em comemoração ao Dia do Agricultor, onde estarão ali reunidos líderes da agricultura, esses finalistas e você que vai poder acompanhar tudo na nossa transmissão ao vivo, fechado? Segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. Bons negócios e, na sequência, bom descanso, bom final de semana. Até segunda.